Pois bem, irmãos, voltamos para o nosso segundo momento. Eu acredito que já deram umas esticadazinhas já tomaram um cafezinho, já conversaram, já dialogaram. Eu acredito que nessa conversa surgiram, devem ter surgido algumas dúvidas, e aí, se irmãos puderem socializar conosco, será importante para o desenvolvimento geral de todos os que estão diretamente envolvidos nessa disciplina. Antes de nós iniciarmos, foi feita uma pergunta sobre a postagem do material. Queria dizer aos irmãos que o material ele foi enviado ontem para a postagem. Não sei por qual motivo, se algum problema técnico não foi possível fazê-lo ontem, para que os irmãos já tivessem disponível esse material hoje com os irmãos. Mas eu digo aos irmãos que segunda-feira estaremos mantendo contato, saber qual foi a dificuldade que aconteceu de não ter sido postado esse material, e nos comprometemos com os irmãos de que tal situação não vai acontecer, que eu entendo a dificuldade e a necessidade até dos irmãos terem alguma coisa nas mãos para que possam seguir a sequência das aulas que estão sendo ministradas. Hoje neste momento nós vamos para a aula de número 2. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo programático. Tela cheia, Billy, por favor. No conteúdo programático de hoje, dessa segunda aula, nós estaremos abordando sobre as principais considerações sobre a ética cristã. Segundo, as relações básicas da ética cristã. E terceiro, razões para a ética cristã. Os objetivos da nossa aula de hoje são esses. Primeiro, tela cheia, Billy, por favor, demonstrar as implicações metodológicas da ética cristã. Segundo, conceituar os principais sistemas éticos. E terceiro, estabelecer relações e razões para a ética cristã. Está aí diante dos irmãos mais uma vez o nosso livro didático. É o livro que nós estamos tomando por base para o conteúdo das aulas que estarão sendo ministrados durante este módulo. E aí nós vamos para as implicações metodológicas da ética cristã. Volta aqui, Billy, por favor. As implicações metodológicas da ética cristã. Nós vimos na aula passada sobre a ética como disciplina teológica, e como disciplina teológica ela traz a reflexão, a ética cristã traz a reflexão para a discussão de temas do cotidiano, do dia a dia, à luz daquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Entretanto, esta ética ela tem algumas implicações metodológicas, ou seja, qualquer indivíduo, independentemente de credo, de ideologia, de filosofia, ele sempre vai interpretar as suas ações ou o seu cotidiano à luz de uma premissa, à luz de um conjunto de princípios éticos, através dos quais vai ser compreendido e vai ser avaliado e vai ser colocado como princípio elaborador da sua relação de valores do seu dia a dia, porque a sua visão, ou a sua cosmovisão vai influenciar suas crenças, que vai influenciar seus valores, que vai influenciar seu comportamento. Então todas as pessoas têm o seu conjunto, por mais ambígua ou mais contraditória que seja
o seu conjunto de princípios, né, de modus operandi, modus vivendi, sempre vai reproduzir algo através do qual se interpreta todas as experiências que estão ao seu redor. E não é diferente da ética cristã, né? A ética cristã, ela tem suas implicações metodológicas, ou seja, você vai ter uma premissa ou premissas através das quais há de se compreender o mundo ao redor, há de se entender tudo aquilo que está sendo colocado ou tudo que você está vivenciando e que precisa se posicionar eticamente. Então, nas implicações metodológicas da ética cristã, nós temos que a ética cristã ela é teocêntrica, ela é cristã e ela é evangélica. Vamos para a teocêntrica, né? Tela cheia, Bíblia, por favor. A ética cristã como teocêntrica, ou seja, a ética cristã ela parte da revelação de Deus e de sua vontade. Isto significa que a única maneira de conhecer e fazer ética cristã é conhecer o Deus vivo. Volta aqui, Billy. Não se pode falar de ética cristã sem conhecer a Deus. Estão lembrados que tanto Agostinho como Calvino falava da graça de Deus e do encontro pessoal com Ele, do relacionamento com Ele, da revelação da sua palavra para vivenciar a ética cristã. Então a ética cristã ela pressupõe relacionamento. Não se pode falar de ética cristã sem falar da concepção de um Deus vivo que mantém um relacionamento com aquele que vivencia esta ética. Eu não sei, Luciana, se temos alguma pergunta? Temos uma pergunta do Polo Petrolina. Professor, está sendo pedido aqui no Polo para que seja repetido o nome do livro que está sendo utilizado em sua aula. Ok, nós vamos repetir. Vamos voltar aqui. Tela cheia, Billy, por favor. Temos aí o livro A Ética dos 10 Mandamentos. A Ética dos 10 Mandamentos, de Hans Ulrich Heifler. A Ética dos 10 Mandamentos, da editora Vida Nova. Editora Vida Nova. A Ética dos 10 Mandamentos, da editora Vida Nova. Né? Os irmãos podem anotar aí para fazer a aquisição desse livro. Esse livro é um livro muito bom. É um livro bastante utilizado nos seminários nesta disciplina de ética cristã. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade. Ética teocêntrica. A ética teocêntrica, ou seja, não se pode fazer ética cristã sem primeiro conhecer a Deus. A ética, se ela é teocêntrica, está dizendo teocêntrica, Deus como centro de todas as coisas. Então pressupõe relacionamento. Só se pode ter um relacionamento ou uma ética válida, uma ética autêntica, ética cristã autêntica, a partir desta conjuntura, a partir desta compreensão de Deus como centro de tudo. A ética cristã ela é também cristã, né? A premissa também é cristã. Tela cheia, Bíblia, por favor. É cristã porque é condicionada a Cristo, em quem encontramos a mais perfeita revelação da vontade de Deus. Sem Cristo não há ética cristã. A centralidade da obra redentora e restauradora é fundamental para o viver diário. Volta aqui, Billy. Então observe. A ética ela é teocêntrica, pressupõe relacionamento com Deus, e a sua vontade revelada nas Escrituras, mas ela é também cristã, porque ela está centralizada na pessoa de Cristo. Não se pode ter uma ética cristã sem Cristo, e aí é o grande desafio e o grande problema das escolas liberais do século XIX, que procuraram desvencilhar ou separar a moral do discurso de Cristo, a moral da religião. Então o indivíduo poderia viver uma boa moral sem precisar necessariamente ser religioso. Podia viver uma boa moral sem precisar acreditar em Deus, acreditar em Cristo ou na sua palavra. Então
a contradição de separar Jesus das suas palavras, separar Jesus do ensino moral, é algo fatal à ética cristã, né? Até porque, irmãos, Satanás, ele não é contra a boa moral, ele é contra a autoridade de Cristo, né? Satanás estimula sim as pessoas a viverem uma vida moral excelente, desde que esta vida moral não esteja centralizado na pessoa de Cristo. E essas pessoas levam essas pessoas a acreditarem que a partir desta moralidade elas podem se auto-justificar diante de Deus e serem salvas para toda a eternidade. É a chamada auto-justificação. A auto-justificação é tão condenável por Deus quanto aquele indivíduo que vive na vida completamente imersa na imoralidade. Até porque viver a vida imersa na imoralidade é apenas consequência de um estado que originariamente ele já tem, que é o estado de pecado. Entendeu? Então, lutar contra esta natureza sem que esta luta passe pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela obtenção, né, apropriação daquilo que Cristo fez e realizou na cruz do Calvário como projeto de Deus para resgatar a humanidade, é completamente dissociado do fundamento maior da ética cristã, que é a pessoa de Cristo. Não se pode falar de ética cristã sem falar de Cristo. Não se fala de ética cristã sem passar pela cruz. Não se fala de ética cristã sem passar pela ressurreição. Não se fala de ética cristã sem passar pelos benefícios que a cruz e a ressurreição trouxeram para o homem, e acima de tudo sem nascer de novo. Não pode se falar de ética cristã sem ter um real relacionamento com Cristo, porque para se ter um relacionamento com Deus, para que esta ética seja teocêntrica, ela tem que ser em primeiro lugar cristocêntrica. Cristo é o caminho através do qual o homem pode chegar a Deus. E a ética cristã, ela é também evangélica. Até lá, Chia Billy, por favor. Ela também é evangélica porque nossa reflexão ética parte do Evangelho, das boas novas que Jesus pregou e viveu. Volta aqui, Billy. Então, ela é também evangélica. A ética cristã, ela é também evangélica, porque ela parte da nossa reflexão ética do Evangelho, das boas novas que Jesus fez. Por exemplo, o caso de Zaqueu. Quando Zaqueu toma a sua decisão de seguir a Jesus, ele diz que eu restituirei 4 vezes mais quem tiver me defraudado. Isso já mostra a ética cristã, ela sendo aplicada dentro dessa premissa metodológica que é o Evangelho, a prática do Evangelho. Eu restituirei 4 vezes mais quem tem me defraudado. Então a ética, ela passa pela centralidade de Deus, teocêntrica, ela é cristocêntrica e ela é evangélica, porque se parte daquilo que Jesus trouxe, que Jesus ensinou, que é o Evangelho. Eu não sei se tem alguma pergunta. Então vamos continuar. Dentro da ética nós temos os sistemas éticos, né? E temos os 3 principais sistemas éticos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro sistema é a ética legalista. Segundo, a ética antinômica. E terceiro, a ética teonômica. Ética legalista, antinômica e teonômica, né? Vamos para a ética legalista. É muito comum hoje em dia nós ouvirmos de diversas pessoas, né, principalmente quando se fala de usos e costumes, alguém dizer a igreja, a Assembleia de Deus, ela é legalista, porque tem uma praxe, né, de usos e costumes, é legalista,
Tem outras pessoas que dizem, fulano de tal fala muito dessa questão de uso e costume, ele é muito legalista. Só que na verdade esta colocação, e alguns até citam, até Colossenses, né? Se pois a vez ressuscitado com Cristo, porque vocês vivem com rudimentos como se não vivessem, dizendo não toque, não proves, não faça aquilo outro, e utilizam esse texto até para falar de legalismo. Na verdade, o que Paulo está falando ali é contra os judaizantes, é contra aqueles que procuravam, em nome de um estabelecimento de um conjunto de regras éticas, né, de determinadas regras, não comer carne, não comer, só comer legumes, não casar. Em nome dessas regras, a colocação dessas regras na sua vida, as pessoas alcançarem o conhecimento divino ou alcançarem o ápice espiritual. E Paulo vai dizer, não, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, você conhece, você obtém através da pessoa de Cristo, que onde está depositado toda a riqueza de conhecimento e sabedoria. Então não há nenhuma aplicação com relação àquele texto, com relação àquilo que algumas pessoas colocam sobre legalismo. Mas nós temos a ética legalista. O que é ética legalista? Tela cheia, Billy. A ética legalista consiste em dar prioridade a um conjunto de regras e leis pré-fabricadas, que é supostamente capaz de orientar, não pelo espírito de seu sentido, mas pela letra morta da sua formulação. Ok, volta aqui, Billy, por favor. Como exemplo bem clássico desta ética legalista, nós temos os fariseus, né, da época de Jesus. Certa vez, os fariseus reclamaram a Jesus dos discípulos, dizendo a Jesus que eles não lavavam as mãos, né, quando iam comer. E aí Jesus diz, olha, o que contamina um homem não é o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora, que do coração do homem é que procede todo adultério, toda imoralidade, todo roubo, etc. Claro que Jesus em nenhum momento estava criticando lavar as mãos antes de fazer uma refeição, né? Que isso é o básico. Mas o que acontecia naquele contexto é que os fariseus, em detrimento desta letra morta, né, de seguir literalmente e ritualisticamente, né, as regras, né, sempre acabava ignorando o real sentido da lei, o real sentido daquilo que Deus havia revelado. E foi contra esse legalismo que Jesus combateu a letra morta. A letra morta, havia uma supervalorização de rituais que eram realizados pelos fariseus e que acabavam neutralizando até a essência da própria lei, como Jesus mesmo criticou lá no capítulo 23 do livro de Mateus, que é uma das maiores exposições, né, e oposições, e demonstra uma das maiores oposições de Jesus a este grupo religioso da época, que eram os fariseus. Então Jesus ele vem mostrar que a essência da lei é o que deveria ser vivido e não apenas a questão ritualística. Então, quando nós falamos de ética legalista, é aquela que na verdade segue literalmente, supervaloriza as questões ritualísticas em detrimento de um verdadeiro evangelho, uma verdadeira essência. E aí, como exemplo, nós temos os fariseus, que Jesus certa vez diz, olha, vocês, pelas tradições de vocês têm anulado o mandamento de Deus. Então é preciso que entendamos que não é, na verdade, a ética cristã não é uma ausência de lei, ok, mas também não é uma utilização fria e exacerbada da lei ritualística, de forma nenhuma. O equilíbrio ele tem que haver aí, porque quando nós falamos de ética cristã, nós não falamos da ausência de lei e também não falamos da supervalorização desta lei.
nós temos o equilíbrio. Porque se falarmos de ausência de lei, nós temos o antinomismo, né? E não pode ser teonômica. Se falamos da supervalorização da lei, não é teonômica, ela acaba sendo legalista. Então é preciso que haja essa compreensão e esse entendimento bem equilibrado com relação a esses posicionamentos éticos, né? Esse sistema ético que é o sistema legalista. Não sei se tem alguma pergunta. Temos sim uma pergunta do Paulo Abreu Lima, do aluno Geusemias. Dentre estas éticas apresentadas, quais são as mais aplicadas na nossa igreja? Não, a ética que é a ética cristã, que nós estamos falando de uma disciplina no sentido universal, e nós vamos ver que a ética que é aplicada é a ética teonômica, né? Teonômica, porque o que está estabelecido, que na verdade a igreja ela não estabelece a palavra, é a palavra que estabelece a igreja. A igreja ela não cria princípios normativos de convivência e vivência à revelia ou ao seu bel prazer. Não, muito pelo contrário, né? O que é vivenciado a partir dos princípios, né, e dos oráculos estabelecidos nas Escrituras, né? Então nós vemos, por exemplo, como ética legalista, nós temos um exemplo que eu já citei aqui, que é os fariseus, que dá para entender perfeitamente qual era a percepção hermenêutica que este grupo religioso tinha das Escrituras, né? Jesus disse: vocês fazem mesmo, vocês dão dízimo de tudo, até do cominho vocês dão dízimo, agora vocês estão ignorando a essência da lei, né, que era a fé, estão ignorando a essência da lei, que era o amor. Então eles usavam a lei, ao invés de usar a lei em benefício da comunidade, né, porque estava inserido na lei a ideia do amor, né? Levítico capítulo 19, versículo 18, deixa claro isso, que o amor era a essência da lei. Só que eles acabaram olhando a lei como uma ferramenta, como um instrumento que era utilizado para autojustificação. E isso nunca poderia ter acontecido, porque o princípio geral, ou o objetivo pelo qual Deus havia dado a lei, não era para justificar ninguém. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele disse o seguinte, ele disse, olha, capítulo 3, Paulo disse, olha, o homem pode sim se justificar pela lei, desde que ele cumpra toda a lei. Aí Tiago diz, olha, ele pode cumprir toda a lei, mas se ele tropeçar no só ponto, ele é culpado de toda a lei. Mas por que é que o homem não pode cumprir a lei na sua íntegra? Paulo responde isso em Romanos, no capítulo 6. Paulo diz, por causa da lei do pecado. Né? Capítulo 7, melhor dizendo. Por causa da lei do pecado, Paulo diz, as coisas que quero fazer não faça, que faça as que não quero. Por quê? Por causa da lei do pecado que é dentro de mim. Então a realidade do pecado é um ponto que vai na contramão da submissão do homem à lei moral de Deus. Então, se Deus sabia que o homem não poderia se submeter à lei, para que Deus deu? Aí a gente vê em Gálatas, Paulo expõe em Gálatas, Paulo expõe em Romanos, que a lei foi dada para mostrar o que é pecado, a lei foi dada para revelar o que era a transgressão, a lei foi dada para revelar o caráter de Deus, e a lei foi dada, Paulo diz, para nos conduzir a Cristo. Servir de aio para nos conduzir a Cristo, ou seja, servir de guia para nos conduzir a Cristo e mostrar quem realmente nós somos, mostrar a nossa condição e mostrar que a única solução para a nossa vida é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí a ética legalista. Não tem mais alguma pergunta? Nós temos a ética agora antinômica. Anti, contra ou em lugar de. Nômica, nomos, lei. Antinomos, ou contra a lei, ou no lugar da lei, ou sem lei. Né? Então a ética antinômica, tela cheia, Billy, permite que cada indivíduo se torne sua própria diretriz e norma, tomando decisões morais sem levar em conta qualquer princípio ou padrão. Volta aqui, Billy, por favor. É justamente nessa ética antinômica, né, onde estão enquadrados, né, a ética da situação de Fletcher, que nós falamos aqui, né, que diz que a ética cristã tem que ser reelaborada,
Então, o que deve determinar, né, o princípio que eu devo aplicar é a situação. É uma ética completamente dissociada dos princípios bíblicos. E com relação a esse antinomismo, nós temos casos, vamos citar na Bíblia, que temos casos lá em João, né, em 1 João, que os gnósticos, né, praticavam muito esse tipo de ideia, né, dizendo que o corpo, a matéria era inerentemente má e o espírito era puro. E tudo que o corpo fizesse não alterava necessariamente a alma. Então o corpo poderia ser utilizado de maneira degradada, ou imerso no pecado, ou no estado de ascetismo, né? Imerso no pecado eram os gnósticos de Corinto, né? Que dizia que o indivíduo poderia acelerar mesmo no pecado, porque o corpo, a matéria era má, mas nada disso afetava o espírito. Aí Paulo vai dizer, não, lembre-se de que a matéria é má realmente, porque é estado de pecado, mas que agora em Cristo ela é templo e morada do Espírito Santo. Com relação aos gnósticos de Colosso, foi diferente. Os gnósticos de Colosso, diferentemente dos de Corinto, que empurrava o pé mesmo, acelerava para pecar, os de Colosso viviam uma vida asceta. O indivíduo não podia se casar, o indivíduo não podia comer carne, só podia comer legumes, tinha que seguir um conjunto de regras estritamente pesadas para que ele pudesse destruir esta carne, para que o seu espírito pudesse ser liberado, que o maior desejo da alma ou do espírito, que eles entendiam como a mesma coisa, era libertar do corpo, porque o corpo na concepção grega era uma prisão na qual o espírito precisava ser liberto. Então o apóstolo Paulo vem falar sobre esse antinomismo, lá até no livro de Romanos, né, quando Paulo lá em Romanos no capítulo 6, Paulo vai dizer, anulamos pois a lei pela fé? Paulo faz de forma nenhuma, antes a confirmamos, porque havia alguns cristãos que, por entenderem que a salvação, sola fide, isso é só fé, então se a salvação é só por fé e nenhum esforço meu vai me conseguir salvação, então não é preciso eu fazer obra para ser salvo. Então eu posso fazer o que eu quero. Essa era a lógica antinomista. Se é a minha salvação se é a minha fé que me salva, então eu posso fazer o que eu quero. Porque tudo que eu fizer, ainda que eu faça para salvação, nunca eu vou conseguir ser salvo por minhas obras, tem que ser pela fé. Só que Paulo disse, não, se somos salvos pela fé, anulamos pois a lei pela fé de forma nenhuma, antes a confirmamos. Paulo diz, o fato de nós vivermos a nova dispensação, o fato de vivermos uma vida na justificação pela fé, isso não nos exime de responsabilidade moral, não. Nós temos que, pela fé, nos submeter à vontade de Deus. E aí detalhe, uma vez submetido à vontade de Deus pela fé, essa submissão será em amor. Nada será pesaroso, nada será demasiadamente impossível para aquele que, agora nascido de novo, vive uma vida de relacionamento íntimo e de amor com Deus. Não sei se temos alguma pergunta. Temos sim, do Paulo Petrolina, do aluno Diego. Existe um padrão ético uniforme para todas as igrejas genuinamente evangélicas? Não, o padrão ético, irmão Diego, é a Bíblia Sagrada, né? Aquilo que a Bíblia diz. Qualquer igreja que fuja ao princípio estabelecido da palavra, automaticamente ela já passa a ser, de repente, questionada pela sua própria formação, por sua própria conjuntura, né? O princípio ético, ele deve ser seguido, sim, deve ser seguido por todos, que é o princípio que está estabelecido na palavra de Deus. Agora, claro, dentro do universo de igrejas, nós temos, e mesmo igrejas genuinamente evangélicas, vamos falar das igrejas genuinamente evangélicas, nós temos construções históricas, nós temos práticas, usos e costumes que são pertinentes a cada comunidade. Claro que estas questões, elas entram no âmbito da ética cristã
à luz da lei da liberdade e do respeito da comunidade onde o indivíduo está inserido. Ou seja, se ele participa de uma igreja, né, cuja praxe, eu não estou falando de fé, mas o reflexo da fé, porque o uso e costumes é reflexo da fé, é reflexo da praxe da igreja. Se ele está inserido numa igreja onde a praxe daquela igreja, né, se eu vivo num contexto de uma igreja onde a praxe é completamente diferente daquilo que eu vivencio, então das duas uma, ou eu reavalio a minha relação de valores, né, e me adequo, ou de repente vou procurar uma outra comunidade que eu possa me identificar. Agora, o que não é salutar é viver dentro do universo contraditório, né? Eu estar numa comunidade que não se permite isso e aquilo outro, e querer estar dentro dessa comunidade fazendo as mesmas coisas e de encontro àquilo que está estabelecido, quando há toda uma história, toda uma construção histórica, todo um entendimento, há toda uma vivência cristã daquela comunidade. Eu, servindo como um ponto de contrariação dentro daquela comunidade, eu estou violando até a consciência daquele irmão mais frágil, que à luz de Romanos, Paulo diz: bem-aventurado o varão que não se escandaliza naquilo que aprova. Se seu irmão se escandalizar naquilo que você aprovou, você já pecou. Entendeu? Então é dentro dessa perspectiva que a gente deve olhar. Não sei se tem alguma outra pergunta. Temos mais uma do Paulo São Lourenço, do aluno Eduardo. Quando Paulo falou sobre o mal que não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, não faço, ele estava se referindo ao tempo de sua ignorância ou não, visto que depois de libertos por Cristo, o pecado não domina sobre nós de uma forma que nos escravize? Não, é o que o apóstolo Paulo não está falando da sua época de ignorância, porque mesmo sendo salvos, né, mas a natureza de pecado, ela continua, né? Tanto é que Paulo, quando vai falar sobre o arrebatamento da igreja, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz que nós receberemos um corpo revestido de incorruptibilidade, né? Ou seja, se nós receberemos um corpo revestido de incorruptibilidade, é porque esse corpo, né, é corrupto. A natureza de pecado está dentro de nós. Paulo deixou isso claro quando ele disse que a nossa luta, em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Paulo, quando lá em Gálatas ele vai falar que andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, o discurso que Paulo faz em 1 Coríntios sobre mortificar os vossos membros, né, sobre crucificar a Cristo, morrer com Cristo e ressuscitar para uma vida, tudo isso, a implicação dessas colocações é de que existe uma natureza, sim, a natureza de pecado existe. Agora, como cristãos, nós não estamos escravos desta natureza. Agora, esta escravidão, ela dependerá exclusivamente da minha disposição em me submeter à vontade de Deus por meio da sua palavra. Que Paulo disse assim, olha, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo está falando ali para a igreja, né? Então, há a possibilidade de alguns cristãos andarem na carne, há a possibilidade de alguns cristãos, mesmo professando a fé, viverem de certa forma presos no pecado, mas claro que a ideia, né, daquilo que a Bíblia estabelece é que o indivíduo, quando abraça a fé, né, Paulo deixa claro isso em Romanos 8, né, ele abraça a fé, ele é liberto do pecado, da escravidão do pecado, porque Cristo nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora, a manutenção espiritual de estar neste reino não depende de Deus, depende de mim, né, depende de a cada dia, né, porque santificação é algo posicional, mas algo também processual, depende de um processo. Eu tenho que a cada dia estar buscando, estar me aperfeiçoando. Paulo disse que a gente deve fazer isso até chegar à estatura de varão perfeito. É um esforço que cada um deve fazer, né, no dia a dia. Tem mais alguma pergunta? Então nós temos aí a antinômica, né, a ausência da lei, mas temos também a teonômica. Tela cheia, Billy, por favor. Nós temos a teonômica. A teonômica é aquela onde o Deus da Bíblia é o elemento decisivo nas resoluções
éticas do cristão. Volta aqui, Billy. Então, nesta ética teonômica, Deus, nômica, nomos, lei de Deus, né? Theonomos, lei de Deus. Então, a lei de Deus, né, a nossa ética é a ética teonômica, né, porque ela está respaldada naquilo que Deus revela na sua palavra como vontade para a vida do homem. E é importante até compreender por que hoje, né, principalmente nesse mundo pós-moderno, há uma preocupação, né, principalmente pelo ateísmo militante, de tentar provar que Deus não existe. Porque Deus é a fonte de todo o princípio ético cristão. Né? Nós temos Deus, que é imutável, que traz a sua revelação, palavra de Deus, mostrando os princípios imutáveis, que são dessa palavra extraídos para ser colocado em prática na vida do cristão, os princípios morais imutáveis. Então você tem um Deus imutável, sua palavra imutável e princípios morais imutáveis para a vida de um cristão. Então, eliminando a figura de Deus, elimina o resto. É como destruir um prédio a partir das suas bases. Não é preciso, para destruir um prédio, não é preciso sair, um prédio de 10 andares, por exemplo, sair destruindo um 10º andar, depois destrói o 9º, depois destrói e vai não. Para destruir um prédio, colocar explosivo lá na sua base, explode e o resto cai com tudo. E é por isso que eles têm a preocupação de mostrar e de provar, ou provar que Deus não existe, ou redesenhar ou redefinir o conceito de Deus. Né? Porque há duas grandes estratégias: ou dizer que Deus não existe, ou redefinir essa figura de Deus, redefinir este conceito divino. Né? Porque desconfigurando também o conceito divino vai desconfigurar toda a questão que diz respeito a valores morais. Né? Então, a ética teonômica é aquela que é vivenciada por nós cristãos, né? Porque tem como centro e de revelação e de fonte de informação a palavra de Deus. Tudo que nós pensamos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós defendemos, tudo que nós argumentamos, todo o nosso modus vivendi ou modus operandi é resultado da palavra de Deus, se somos genuinamente cristãos. Porque um cristão tem que pensar como um cristão, né? Porque às vezes há pessoas que se diz cristão, mas quando vão se posicionar com relação a algumas questões éticas, se posicionam, parece que nunca foram cristãos. Eu já vi alguém dizer, né, que é um cristão, mas com relação ao aborto ele é a favor. Então ele não vivencia a ética cristã. Porque para ser cristão tem que defender os princípios da palavra. Né? Como a palavra de Deus a palavra de Deus imutável, não muda, eu não posso em nenhum momento pensar diferente. Se eu sou cristão, eu tenho que ser coerente. Tenho que ser coerente com relação à minha fé. Eu não posso, como cristão, defender aborto. Eu não posso, como cristão, defender injustiça. Eu não posso, como cristão, defender a violação de direitos, né, de direitos da pessoa. Não posso. Como cristão, serei sempre a favor da vida. Somos os maiores propagadores e defensores da vida. Né? Da vida de quem quer que seja. De quem quer que seja. Né? Seja do homem, ou seja do homem, da mulher, ou de quem quer que seja. Seremos sempre a favor da vida. Temos alguma pergunta? Então vamos lá. Tela cheia, Billy, por favor. Nós temos, irmãos, agora as relações básicas da ética cristã, relação trigonal. O que isso quer dizer? É que a relação da ética cristã, volta aqui, Billy, por favor. A relação da ética cristã, ela é trigonal. Ou seja, um indivíduo não pode viver a ética cristã, enclausurado.
Ele não pode, de repente, não, eu vou para um monte lá no Himalaia ou lá no Nepal, bem isolado de tudo e de todos, vou ficar ali dentro daquela cabana enclausurada, vivendo como um homem bem primitivo, longe de toda a sociedade, de todos os males que a sociedade moderna pode trazer, e achar que isso está praticando a ética cristã. Aliás, esse foi o pensamento, né, salvo engano, entre terceiro e quinto século, o chamado movimento do monasticismo, né, onde os diversos religiosos iam para os mosteiros se enclausurarem para viverem uma vida completamente separada da sociedade. É claro que há aspectos positivos e negativos desse tipo de movimento, desse tipo de pensamento. Positivo porque eles nessa clausura conseguiram reproduzir os textos sagrados, produziram copiar a Bíblia, fazer a divulgação, e trabalhos de grande relevância foram feitos nesse período. Agora, ponto de vista negativo é que a ideia, a concepção de santidade, a concepção de viver uma vida ética, cristã e moral, passava pela ideia de se eximir ou se excluir completamente da sociedade. E que, na verdade, quando nós estudamos ética cristã, é uma relação trigonal. E o que é isso, mano, a relação trigonal? A ética cristã implica em relação de mim para mim, de mim para ti e de mim para Deus. Não se pode falar de ética cristã de mim para mim, exclusivamente. Não. Então isso não é ética cristã. Que ética cristã, ela envolve o espaço público, é o viver em sociedade, envolve de mim para mim, de mim para Deus e de mim para com a sociedade. Então nós vamos lá, Billy, por favor, tela cheia. Nós temos aqui ética cristã, relações básicas da ética cristã, relação trigonal. Nós temos ética individual, ego, né, de mim para mim. Ética social, ego próximo, né, e ética teística, ego Deus, ou seja, ego, ou seja, de mim para mim, ego próximo de mim para com a sociedade e ego Deus de mim para com Deus. Nós temos agora a ética individual. E o que é ética individual? Eu queria que todos agora, para não ficar só lendo sozinho, eu estou me sentindo bem solitário, eu quero que os irmãos possam ler comigo. Ética individual agora, a definição de ética individual. Vamos lá. 1, 2, 3. Ética individual é a autoconservação, cultura própria e direção própria. Volta aqui, Billy, por favor. Então, quando nós falamos de ética cristã, de mim para mim ou ego, estou falando da maneira como eu vivencio esta ética, como eu pratico esta ética comigo mesmo. Ou seja, quais são os meus valores? A minha escala de valores, o que é que está no topo? O que é prioritário? Porque o que eu acredito vai influenciar a minha relação de valores. E a minha relação de valores vai influenciar o meu comportamento. Não tem como dissociar essa cadeia, né? O que eu acredito influencia os meus valores, e os meus valores influenciam o meu comportamento. Então, como estamos falando de ética cristã, autoconservação, cultura própria e direção própria, é mostrar as minhas escolhas. Mostrar as minhas escolhas, mostrar o que é que eu tenho colocado de prioridade, como eu me autoconservo. Por exemplo, o indivíduo que vive uma vida no álcool, né, é um alcoólatra, né, ele quebra esse princípio de autoconservação, né, porque sabe que o álcool vai denegrir a sua imagem, vai denegrir o seu corpo, vai denegrir todo o seu sistema físico, né, emocional, psicológico também, aquele que vive no mundo das drogas ou que vive em uma vida completamente distante, né, com uma vida completamente distante dos princípios de Deus. Então, quando nós falamos de ética individual,
nós estamos falando de escolhas, nós estamos falando daquilo que eu pratico para mim mesmo, daquilo que eu escolho para mim, daquilo que eu coloco como prioridade de vida, daquilo que eu utilizo no meu dia a dia, a minha maneira de pensar, a minha maneira de andar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de portar, a minha maneira de tratar o outro. Tudo isso está envolvido dentro da ética individual. Mas nós temos a outra face, que é a ética social. Tela cheia, Billy. A ética social, ela é separada em 2 subtópicos, que é a social geral, deveres do indivíduo para com a sociedade, e ética doméstica, relação matrimonial, paternal, filial e trabalhista. Volta aqui, Billy. Primeiro, sobre ética social, né? A ética cristã, né, na relação com a sociedade. Eu como cristão, falei de eu como cristão me relacionando comigo mesmo, né, e agora eu como cristão me relacionando com a sociedade. E quando nós falamos de ética geral, estamos falando dos deveres do indivíduo para com a sociedade. Como cristão, né, quais são os meus deveres para com a sociedade? Ou seja, como cristão, a Bíblia me manda pagar imposto. Como cristão, a Bíblia me manda obedecer às leis estabelecidas, sejam elas leis de trânsito, sejam elas leis do Código Civil, né? Então, como cristão, eu vivo em sociedade. E por viver em sociedade, eu tenho que me submeter às regras que são estabelecidas nessa sociedade. Ou seja, quando eu falo regras estabelecidas na sociedade, eu não estou aqui fazendo analogia ou considerando, de repente, as possíveis leis a favor da maconha, do casamento. Não, eu não estou dizendo isso, né? Porque como cristãos nós temos um posicionamento bem definido sobre isso. Mas eu estou falando de que como cristão eu tenho que atender o Código de Trânsito. Logo eu não posso estar queimando sinal vermelho. Logo eu não posso estar buzinando em lugares que não é permitido buzinar. Não posso estar correndo além daquilo que é estabelecido pela via, ou está fazendo barbeiragem e quebrando princípios, quebrando normas que são estabelecidas na lei de trânsito, porque se eu assim fizer e for autuado, né, eu vou pagar por isso, e terei também uma outra consequência, que é a questão de pontos na carteira e todo um processo que lá na frente pode acontecer da carteira ser suspensa por um tempo. Entendeu? Então, como cristão que vive em sociedade, qual é o meu posicionamento sobre os idosos? Qual é o meu posicionamento sobre os meninos de rua? Qual é o meu posicionamento sobre os órfãos? Qual é o meu posicionamento sobre aqueles que são portadores de deficiência física? Como é que eu enxergo no contexto geral, nesta sociedade onde estou inserido? Como é que eu enxergo cada tema que me é proposto no dia a dia dentro de uma visão cristã? Como é que eu me vejo? Como é que eu me coloco dentro de cada ponto? Sobre as questões do dia a dia, né? Sobre o relacionamento, né? Eu, por exemplo, como cristão, eu procuro furar fila ou procuro viver na ordem. Eu como cristão sonego imposto. Eu como cristão posso sonegar imposto. Eu como cristão posso comprar e não pagar. Qual é a visão? Qual é a interpretação que eu dou para a minha vida como cristão na sociedade em que eu me relaciono? É porque há pessoas que são cristãos, às vezes em casa, são cristãos na igreja, mas nos negócios só vende produtos sem nota fiscal, só compra as coisas no câmbio negro, só compra as coisas no mercado negro, melhor dizendo. Faz debaixo do chamado jeitinho brasileiro, né? Que o jeitinho brasileiro é muito pernicioso, porque essa ideia de jeitinho brasileiro é a ideia justamente de superar o outro através da minha esperteza. É sempre ser mais esperto que o outro, né? Há uma sensação, de alguns brasileiros
ou que está inserido dentro da própria cultura brasileira, é que eu consigo ser mais esperto que o outro, né? E conseguir ser mais esperto é muitas vezes obter coisas de maneira ilícita. De maneira ilícita. Então não é por um acaso que no Brasil, o Brasil é um dos países, né, onde loteria esportiva, Mega Sena, estoura de apostadores. É porque há uma cultura bem cravada no seio da formação do povo brasileiro, de um modo geral. Claro que isso não predomina na vida de todas as pessoas, que essa libertação desta cultura depende de muitos fatores, né? Mas de um modo geral, vamos falar do senso comum, é que muitas pessoas acabam querendo obter riquezas sem produzirem um mínimo de esforço, ficarem ricos da noite para o dia, dormirem pobres e acordarem ricos. Este é o sonho de boa parte dos brasileiros, que quando entrevistados nestas mega cenas, nessas viradas de ano, quando são entrevistados, o sonho deles uma frase que muito predomina é: eu quero a partir de agora não trabalhar mais para ninguém, vou viver só viajando, como se o dinheiro fosse infinito, como se não fosse acabar, como se na verdade o Brasil não pudesse entrar numa crise e que aí todo aquele patrimônio pudesse ser dissolvido, né, como poeira, né, pudesse ser dissolvido como fumaça. Então, como cristão e interagindo na sociedade, eu tenho que ser cristão em todos os aspectos. Eu tenho que ser cristão no banco, eu tenho que ser cristão no trabalho, eu tenho que ser cristão na universidade, eu tenho que ser cristão em casa, eu tenho que ser cristão na igreja, e eu tenho que ser cristão com meu vizinho, o vizinho, né? Como é que está meu relacionamento com o vizinho da minha rua? O vizinho pode olhar para mim e me dizer que sou um cristão. Qual o meu relacionamento com o vizinho? Ou me fecho e não converso com ninguém, não dou boa tarde a ninguém, porque eu sou santo, tem que ser separado dessa comunidade. Muito pelo contrário, isso está completamente distante daquilo que a Bíblia diz, porque Jesus sentava com os pecadores e chamavam ele de glutão e reclamavam porque ele sentava com os pecadores. Aí Jesus disse o seguinte: olha, não precisam de médicos sãos, mas os doentes, né? Então, a ética social, ela envolve, né, essa ética social geral, o meu relacionamento com o outro, que o outro não é necessariamente o meu irmão, é o outro que às vezes não comunga da minha mesma fé, vivencia um conjunto de crenças, ideologias completamente diferentes das minhas, mas que eu, como cristão, devo me relacionar, claro, não praticando as coisas que eles praticam, mas me relacionando, mantendo a amizade e os ganhando para Jesus. Não sei se tem alguma pergunta. Temos sim, do Paulo Ribeirão, do aluno Ismael. Como cristão, posso colar numa prova? Irmãos, isso já, assim, pela própria natureza da atividade, do colar, isso já mostra isso já é reflexo daquilo que eu falei anteriormente, que está inserido na cultura brasileira, que é o jeitinho brasileiro. Colar numa prova é sinônimo de desonestidade, né? Quando alguma pessoa cola numa prova, ela está sendo desonesta consigo mesma, né? Porque ela não está reproduzindo realmente aquilo que aprendeu, ela está fazendo alguma cópia, ela está também sendo desonesta para com o professor, que esperou que ela pudesse ter alcançado o conteúdo e a maturidade em relação ao conteúdo, e ela acaba sendo desonesta para com a própria sociedade, porque de repente, dependendo do curso que ela está fazendo, ou melhor dizendo, independentemente do curso que está fazendo, vai receber uma graduação, vai ser inserida no mercado de trabalho e depois vai estar trazendo problemas aí no mercado de trabalho. Vai ser engenheiro que constrói prédio e racha, vai ser arquiteto que faz arquitetura, mas não considerou muitas questões que envolvem números, porque aquela aula
ele gaseou, e que a prova ele tirou 10, mas tirou 10 na fila. Então é uma desonestidade sem precedentes a ele mesmo, porque ele está atestando algo que na verdade é inexistente na sua mente, na sua compreensão e no seu aprendizado. Tem mais alguma? Não, mas eu só quero lembrar os monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. 4h50. Obrigada. Ok, então também dentro da ética social, olha, eu estou falando sobre a ética com relação ao outro, ao próximo, mas temos também a ética doméstica. A ética doméstica, que é a ética cristã dentro da sociedade, que é aí que chamamos de ética social, a relação matrimonial, paternal, filial e trabalhista. Ou seja, eu sou um cristão, mas como é o meu relacionamento com minha esposa? Se é uma esposa, como é o relacionamento com o marido? O esposo, como é o relacionamento como o pai com os filhos? Os filhos, qual é o relacionamento com os pais? Como é o relacionamento dentro da própria família? O marido tem respeitado a sua esposa? O marido tem honrado a sua esposa? Ou esse discurso de respeito se dá apenas extralar? Se dá apenas fora do lar? Como eu, como um cristão, me posiciono? Eu tenho realmente valorizado a minha esposa, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, amá-la ao ponto de dar a minha vida por ela? Ou eu só penso em mim? Então a ética social, ela vai mostrar, a ética cristã aplicada à sociedade, ela não mostra apenas a relação do indivíduo com a sociedade, mas com o lar, que começa dentro da família. Dentro da família, a valorização da esposa, a valorização dos filhos, o amor aos filhos, como eu trato a minha esposa, como eu me relaciono com ela, o que ela representa para mim, como eu a trato, como eu me relaciono. Tudo isso, como eu me relaciono em família, tudo isso são implicações da ética cristã vivenciada dentro da sociedade. E essa sociedade abrange também minha família. A sociedade abrange também os meus filhos. Eu tenho sido um bom pai, ou tenho sido um pai que digo que educação não tem nada a ver comigo, isso é coisa da minha esposa. Eu tenho sido um bom esposo, tenho considerado todo o esforço que minha esposa faz em trabalhar, em fazer as coisas do lar, em cuidar das coisas do lar, ou sou uma pessoa relapsa, sou uma pessoa que reclamo de tudo, sou uma pessoa que falo de tudo, sou uma pessoa que digo que a esposa não trabalha em nada, se ela tem uma vida de trabalho doméstico, ela não faz nada, que sempre as coisas estão fora do lugar. Será que eu tenho considerado isso? Será que eu tenho olhado a minha esposa como aquela pessoa que está dentro do princípio de Gênesis, quando Deus diz assim, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, a palavra ali no original hebraico, Ebenezer, traz a ideia de aquela que está ao lado para dar força, poder, vigor e firmeza. Vê que coisa linda, Aquela que está ao lado para dar força, poder, vigor e firmeza. Será que eu tenho olhado para ela com os olhares que eu deveria ter, olhar de carinho, de amor, como uma pessoa que deve ser amada por Deus e por mim? Que Paulo faz a relação do relacionamento do homem com a mulher. Ele diz, assim como Cristo amou, vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Então Paulo estabelece uma relação muito íntima, entre a relação de Cristo e a igreja, e do marido e a esposa. Então a ética social, ela passa por isso. A maneira como eu trato meus filhos, como eu relaciono com meus filhos, como eu converso com meus filhos, eu converso com eles, eu tenho um diálogo aberto com eles, ou a minha preocupação é exclusivamente só cobrar. Então, a ética cristã vivenciada na sociedade, ela traz essas implicações.
né? E a ética teística, né? A ética teística, que é, tela cheia, Billy, por favor, que é a devoção do intelecto a Deus, devoção do coração a Deus e devoção à vontade de Deus. Volta aqui, Billy, por favor. Então nós falamos da ética individual, né? Ética cristã num contexto individual, né? Para não falar de ética individual, para entender que é aquele que formula a sua própria ética, não. A ética cristã no contexto individual, a ética cristã no contexto social e a ética cristã no contexto teística, ou seja, devoção do intelecto, do coração e da vontade a Deus. Ou seja, toda a minha vida ética, ela vai ser pautada a partir das escolhas que eu faço. Quando fala de devoção, quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, que esse é de todas as tuas forças. Deus estava dizendo a Moisés que dissesse ao povo o seguinte: olha, antes de qualquer coisa eu quero que vocês me amem. E me amem não de palavras, mas eu quero que vocês coloquem a mente de vocês, o coração de vocês e a vontade de vocês em sintonia com a minha vontade. Então, adorar a Deus ou amar a Deus de mente é selecionar o que está indo para a minha mente, né? O que é que eu passo a maioria do dia pensando? Isso vai indicar o que é que está na minha mente. E quando Moisés escreve esse texto, ele mostra que Deus quer ter prioridade na minha mente. E isso é tão interessante que Paulo fala lá em Filipenses 4:8, né? Tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso esteja ocupada as vossas mentes. Paulo diz: a nossa mente tem que estar ocupada com o que é perfeito, com o que é bom, com o que é honesto, com o que é louvável. E o que está na nossa mente, eu sempre costumo dizer que a nossa mente é a sala de estar da nossa alma. É aonde nossa alma vai buscar alimento para se alimentar. Uma pessoa que supervaloriza lutas, supervaloriza violência, é porque a sua mente está cheia de violência. Uma pessoa que vive todo o tempo invejando os outros, é porque a sua mente está cheia de inveja. Uma pessoa que só vive o tempo todo denegrindo o outro, é porque a sua mente está cheia de problemas, de causas não resolvidas e que precisam ser trabalhadas. Deus quer ser honrado com nossa mente, com nosso coração e com nossa vontade. Mente, coração e vontade tem que estar em perfeita sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus quer para nós. E como é que eu posso encher a minha mente daquilo que é bom, honesto, puro, que Paulo falou? Aí o salmista do Salmo 1, ele nos dá essa resposta. Ele nos diz, né, que o justo medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite. O justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele põe a sua mente, ele põe a sua vontade, né? Põe o seu coração. E ainda ele diz que não só ele medita na lei do Senhor de noite, mas ele diz: o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, ele tem prazer em ler. Ele tem prazer em meditar. E aí nós nos perguntamos, faça esta pergunta para você mesmo e responda para você mesmo: o que é que me dá mais prazer na vida? O que é que eu tenho mais prazer de fazer? Aí responda essa segunda pergunta: o que eu mais tenho prazer de fazer glorifica a Deus? O que mais eu tenho prazer de fazer pode ser colocado dentro desse princípio de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? O que é que eu mais tenho prazer de fazer? O salmista diz: o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, envolve esta entrega,
Claro que, voltando à pergunta anterior que foi feita por um dos nossos irmãos, o fato de entregar a nossa mente, priorizar a Deus em nosso coração, em nossa mente, isso não quer dizer que a velha natureza esteja completamente destruída, não, ela está sufocada. E nós vamos sufocando quando Paulo diz: mortificai os vossos membros. Quando Paulo diz: vos despojeis do velho homem e vos renoveis um novo homem que é criado segundo Deus em justiça e verdade. Paulo está dizendo: olha, sufoque pelo Espírito, sufoque pela palavra este homem natural, este homem do pecado, sufoque dentro de você. E se submeta agora que você em Cristo tem liberdade, não é mais escravo do pecado. Se submeta ao Espírito, à lei do Espírito da vida, que Paulo fala em Romanos no capítulo 8. Então não estamos mais sujeitos à lei do pecado. Estamos sujeitos à lei do Espírito da vida. Agora, essa submissão à lei do Espírito da vida não é uma submissão que depende exclusivamente de Deus. Porque o que Deus tinha para fazer, já fez. O que Deus tem para oferecer, já ofereceu. Vai depender exclusivamente da minha disposição em abraçar este princípio e colocar isso na minha vida diariamente. Eu não sei se temos alguma pergunta. Não, então vamos continuar. Razões para a ética cristã. Tela cheia, Billy. Nós temos 4 razões para a ética cristã. Por que fazer ética cristã? O primeiro motivo é o motivo antropológico. O segundo motivo é o motivo sociológico. O terceiro motivo teológico. E o quarto motivo individual e natural. O motivo antropológico. Tela cheia, por favor. A ética é indispensável porque faz parte da experiência humana. O homem está se desenvolvendo, está decidindo diariamente. Por que é importante a ética cristã? Porque não tem como. Você está vivo, em primeiro lugar, está vivo, está inserido dentro de uma sociedade e todo dia você tem que tomar decisões éticas. Nós tomamos decisões éticas, irmãos, até de maneira involuntária. Até de maneira involuntária. Se de repente você está lá, está num supermercado e vai fazer uma compra e você dá um valor correspondente àquela mercadoria e de repente um caixa passa o seu troco, o troco errado para você, passa mais do que deveria lhe dar. Ao constatar isso, mais à frente, que às vezes tem pessoas que não contam, já botam no bolso, mas depois que chega em casa aqui constatam isso. Ao constatar isso, você já está diante de um desafio ético. Devo voltar e devolver ou devo olhar com outra ótica? Uma vez um irmão comentando com outro irmão, e esse irmão falou comigo, eu disse assim: olha, fui num supermercado, e aí no supermercado comprei e deram um valor a mais, e quando cheguei em casa aqui eu percebi, e aí o produto eu estava com 20 reais e era 20 reais e a pessoa deu 20 reais e mais 15 reais de troco, que o valor do produto era 5 reais. E ele disse que quando dobrou, botou no bolso, chegou em casa e verificou, e ele disse que ao invés de ele ver aquilo como uma oportunidade de mostrar a verdadeira fé na prática, ele viu aquilo como, entre aspas, uma bênção de Deus. Foi Deus que me deu. Não, Deus não deu nada. Aí o irmão disse a ele: olha, Deus realmente, onde Deus está na situação, é que Deus proporcionou essa situação para que o irmão decidisse corretamente, mas o irmão decidiu de maneira errada, então Deus lhe reprovou. Deus lhe reprovou. Então, na verdade, nós estamos tomando decisões éticas todos os dias. Às vezes um rapaz uma vez disse que achou um celular. Uma irmã, eu tive a oportunidade de ver uma irmã que achou um celular daquele da mais última geração, de última geração, e que pegou o celular e devolveu na portaria daquela empresa e disse: olha, alguém perdeu o celular, alguém deve ligar, então toma isso aqui. E o rapaz ficou admirado, porque aquele celular era em torno de 2.000 reais. Mas para a pessoa que devolveu não importava o valor, o importava é quem ela realmente era. E o rapaz da portaria até ficou admirado: olha, senhora,
outra pessoa tiraria o chip desse celular e levaria o celular, né? Mas, claro, isso é atitude de pessoas que não conhecem a Deus, né? Do chamado jeitinho brasileiro. Quem vive a cultura do jeitinho brasileiro vive dentro dessa perspectiva, mas que aquele que vive, né, a vida na presença de Deus de forma nenhuma. Então a ética cristã, ela é importante porque a ética cristã é um motivo antropológico, porque todos nós, como cristãos, estamos inseridos dentro de uma sociedade, e sendo inseridos dentro dessa sociedade, precisamos tomar decisões voluntárias ou involuntárias todos os dias. Não sei se a gente tem alguma pergunta. O motivo sociológico, ou seja, uma sociedade precisa de estrutura e ordem para sobreviver. O indivíduo precisa limitar suas ações em favor do seu próximo. Precisamos viver a ética cristã primeiro porque é um motivo antropológico. Todos nós tomamos decisões todos os dias. É também um motivo sociológico. Por que sociológico? Porque nós vivemos em sociedade. Toda sociedade tem que ter limite. Não existe essa filosofia da anarquia, dos princípios relativistas. Não existe isso na prática, né? Ninguém de repente quando pega uma condução, pega um ônibus, passa na catraca, e quando é cobrada a passagem vai dizer: olha, essa passagem é relativa, eu não concordo com essa passagem, essa é relativa, eu vou andar um ônibus sem pagar. Ninguém faz isso. Há uma regra estabelecida: você pega um ônibus, você tem que pagar o ônibus. São regras básicas do convívio em sociedade. Quando alguém comete uma infração de trânsito e o guarda vai multar que ele passou um sinal vermelho, aí ele não diz assim: olha, isso é relativo, o sinal é vermelho para o senhor, mas era verde para mim. Isso é relativo. Ninguém faz isso, porque se fizer isso, o policial, além de dar a multa, pode dar uma outra multa com relação a essa colocação. Entendeu? Então, a ética cristã, ela é necessária por causa do motivo sociológico, porque nós vivemos dentro de uma sociedade, e toda sociedade tem que ter limites. Vive no limite. Não existe sociedade sem limite. Sociedades que procuraram viver sem limites, está aí a história para falar que Sodoma e Gomorra, que o diga, ela acaba se destruindo, ela não prevalece por muito tempo, que até viver em um Estado democrático de direito se pressupõe e se tem que se pagar o preço de respeitar o direito do outro, viver em harmonia, viver em sociedade. O próximo motivo é o motivo teológico. Bíblia, por favor, tela cheia. Motivo teológico. Em todos os homens existe uma consciência fundamental do bem e do mal, lei da criação. Porque é importante o indivíduo viver a ética cristã por causa do motivo teológico. Todos têm, na verdade, sejam eles religiosos ou não, são pessoas morais, que possuem consciência do que é certo e do que é errado. Então, por conta disso, há necessidade da ética. E o motivo individual e natural, ou seja, todo indivíduo é sensível e tem sentimentos pessoais, tem consciência daquilo que considera certo. Então, a ética cristã, ela é necessária também por causa desse aspecto individual. Ok? Queridos irmãos, nós temos a nossa atividade desta aula. Está aí o endereço. Eu acredito os irmãos, se os irmãos estão anotando, se não anotarem, eu acredito que a partir de segunda-feira já devem estar postado aí esses slides, e o conteúdo da aula, e aí os irmãos podem acessarem esta aula. Eu quero que os irmãos assistam o filme, ao filme A Jornada. Esse filme, ele tem mais ou menos uma duração de 1 hora e poucos minutos. Está já no YouTube, esse filme na íntegra e em português. Então os irmãos podem assistir esse filme. Esse filme, ele traz uma discussão sobre a questão da ética cristã. Temos
é um filme de ficção, porque é um filme de ficção porque ele procura trazer a ideia do autor. Eu não vou adiantar muita coisa porque a gente vai fazer uma atividade em cima deste filme, mas a ideia do autor é mostrar os contrastes entre a ética cristã do século XVIII e a ética cristã do século XX. E dentro desta amostragem, né, desta proposta que ele traz, então teria que entrar a ficção científica. É justamente um momento em que um dos professores, né, do século XVIII, né, o seu pai constrói uma máquina do tempo e ele acaba viajando para o século XX para ver onde desaguaria a ética cristã, ou a ética de um modo geral. Entra a questão da ficção científica dentro deste filme, mas a proposta e a discussão que esse filme traz é de grande relevância para a nossa disciplina. E depois que os irmãos assistirem um filme, nós temos aí a atividade 6 perguntas, que os irmãos deverão responder. Primeiro, em que momento histórico é desenrolada a narrativa do filme? Os irmãos vão responder isso. Qual o tema central do filme? Ok? Que diferenças éticas podem ser vistas nos 2 momentos históricos abordados? Aí você vai fazer a diferença histórica do século XVIII e do século XIX, né? Vai ser colocado isso. Quarto, qual o motivo que levou às diferenças éticas cristãs tão drásticas entre os séculos XVIII e XX? No quinto, qual a influência da teologia na reavaliação dos valores éticos cristãos demonstrados no filme? E sexto, que lições éticas podemos extrair desta produção cinematográfica? Ok? Então os irmãos acredito que a partir de segunda-feira estará já aberto aí a plataforma para que os irmãos possam postar, né? Já está a plataforma que os irmãos possam postar, e os irmãos terão mais ou menos um mês para fazer essa atividade. Agora eu peço aos irmãos, por gentileza, que procure o mais rápido possível fazer essa atividade, não deixe para a última hora, porque depois que a disciplina fechar, não adianta ficar entrando em contato com o professor, com a tia Deb, para saber como é que eu posso fazer, para fazer a atividade que eu deixei de fazer, porque fica difícil. Uma vez concluída a disciplina, nós vamos fechar as cadernetas, né? Vamos fechar as notas, e se o amado irmão ou irmã não postou a sua atividade, praticamente então já pode-se considerar que perdeu a disciplina, que poderá cursar essa disciplina depois de um bom tempo, quando ela retornar. Então procure, vão ter um mês. É um filme que dura 1 hora, inclusive esse filme até já passou na Rede Brasil. A Rede Brasil de Comunicação de vez em quando passa esse filme. Então é importante que os irmãos possam assistir e postar essa atividade. Vão ter um prazo de 1 mês para assim fazer, ok? Então Deus continue abençoando a todos. Agradecemos a nossa mediadora de estúdio, né, Luciana. Isso. Boa tarde. Bom final de semana para todos e até a próxima aula. E Deus continue abençoando a todos os irmãos em nome de Jesus.